Existem ameaças que a humanidade aprende a reconhecer desde cedo. Algumas têm garras, outras têm dentes. Algumas surgem em histórias antigas, mitos ou filmes. Crescemos acreditando que o perigo sempre faz barulho, sempre se anuncia, sempre vem de algo grande, visível e fácil de apontar. Mas a história mostra que os maiores colapsos quase nunca começam assim. Eles surgem discretos, no cotidiano, misturados à rotina, tão comuns que deixam de ser notados. E talvez o mais perturbador seja admitir que aquilo que mais nos ameaça pode estar tão perto que já não provoca medo algum. A civilização humana sempre tentou dominar o ambiente ao seu redor. Construímos cidades, drenamos pântanos, erguemos hospitais. Desenvolvemos vacinas, antibióticos e tecnologias capazes de prolongar a vida como nunca antes. Mesmo assim, existe um inimigo que atravessou impérios, sobreviveu a revoluções científicas e continua avançando silenciosamente. Um inimigo que mata mais do que guerras, mais do que desastres naturais, mais do que predadores lendários. O conflito aqui não é apenas biológico. Ele envolve economia, escolhas políticas, prioridades éticas e uma perigosa ilusão de controle. Esse é um desafio que testa os limites da ciência moderna e, ao mesmo tempo, revela uma fraqueza antiga da humanidade, nossa tendência de subestimar aquilo que parece pequeno demais para importar. Para entender essa ameaça, precisamos primeiro compreender um conceito que guia toda essa história. Um conceito invisível, mas decisivo. Ele pode ser chamado de limite invisível. O limite invisível é aquele ponto em que o perigo deixa de ser percebido como ameaça real. É quando algo se torna tão comum, tão integrado ao ambiente que passa despercebido. Não desperta pânico, não vira manchete, não mobiliza multidões. E exatamente por isso, continua agindo. Esse limite invisível acompanha a humanidade há milhares de anos. Ele esteve presente nas primeiras cidades da Mesopotâmia, nos portos do Império Romano, nas rotas de navegação do período colonial e, hoje, nas metrópoles modernas. Ele não faz distinção entre países ricos ou pobres, apenas se adapta. Durante séculos, a ciência acreditou que os maiores perigos à vida humana viriam de grandes predadores. Leões, lobos, tubarões, serpentes. Animais que causam mortes violentas, visíveis, fáceis de contar. Mas quando os números começaram a ser analisados com frieza, algo não fazia sentido. As estatísticas globais de mortalidade mostravam um padrão estranho. Um padrão que não combinava com nossos medos mais primitivos. A explicação era simples e, ao mesmo tempo, desconfortável. O animal mais mortal do planeta não caça, não persegue, não ataca em grupo. Ele não tem força física, não tem veneno potente próprio e raramente chama atenção. Ele apenas pousa, suga e vai embora. E nesse gesto quase imperceptível, deixa algo muito mais letal do que dentes ou garras. Estamos falando do mosquito. O mosquito é responsável, direta ou indiretamente, pela morte de mais de 700 mil pessoas todos os anos. Malária, dengue, zika febre amarela, chikungunya, encefalite japonesa, nenhuma dessas doenças existe sem ele. O mosquito não é o agente da doença, mas é o vetor perfeito. Um intermediário biológico extremamente eficiente, moldado pela evolução para sobreviver ao lado do ser humano. Mas é aqui que tudo começa a dar errado. Durante muito tempo, acreditou-se que o avanço da medicina eliminaria esse problema. Antibióticos, campanhas de erradicação, inseticidas em larga escala. Nos anos 1950, a Organização Mundial da Saúde lançou um ambicioso plano para erradicar a malária do planeta. Em alguns países, funcionou. Em outros, fracassou de forma silenciosa. O mosquito se adaptou, desenvolveu resistência química. Mudou hábitos, passou a picar em horários diferentes. Aproximou-se ainda mais das áreas urbanas.
O problema é que isso não deveria ser possível. Do ponto de vista biológico, o mosquito é frágil, vive pouco, é facilmente esmagado. Mas do ponto de vista ecológico, ele ocupa um espaço perfeito. Ele se beneficia do crescimento desordenado das cidades, da água parada, da desigualdade social, da falta de saneamento básico. Onde o ser humano falha em organização, o mosquito prospera. E foi nesse ponto que ninguém sabia exatamente o que fazer. Existe um dilema moral profundo nessa história. Para eliminar o mosquito, seria necessário alterar ecossistemas inteiros. Alguns cientistas defendem o uso de mosquitos geneticamente modificados, incapazes de se reproduzir. Outros alertam para consequências imprevisíveis. O mosquito, por mais mortal que seja, faz parte da cadeia alimentar. Eliminá-lo completamente pode gerar desequilíbrios ainda maiores. Ciência versus ética. Sobrevivência versus controle. Em 2015, durante o surto de Zika vírus no Brasil, esse dilema se tornou real. Bebês nasceram com microcefalia. Famílias inteiras tiveram suas vidas transformadas. A origem era um vírus quase desconhecido até então. Transmitido por um mosquito que sempre esteve ali invisível, ignorado, subestimado. Mas a quebra de expectativas surge quando olhamos para os bastidores dessa guerra silenciosa. O combate ao mosquito movimenta bilhões de dólares por ano. Indústrias de inseticidas, laboratórios farmacêuticos, campanhas governamentais. Ao mesmo tempo, investimentos em saneamento básico menos a solução mais eficaz a longo prazo menos continuam sendo adiados em muitas regiões do mundo. Não por falta de conhecimento, mas por decisões políticas e econômicas. Eliminar água parada é menos lucrativo do que vender soluções temporárias. E enquanto isso, o mosquito continua cumprindo seu papel. Casos reais ilustram essa tragédia silenciosa. Em 2003, uma epidemia de malária na África subsaariana matou mais pessoas do que vários conflitos armados no mesmo período. Em 2019, a dengue atingiu níveis recordes na América Latina. Em todos esses casos, o vetor era o mesmo, pequeno, discreto, familiar demais para assustar. O limite invisível mais uma vez foi ultrapassado sem alarde. O mosquito não precisa vencer a humanidade. Ele apenas precisa continuar existindo ao nosso lado. Ele se beneficia das nossas falhas coletivas, da pressa, da desigualdade, da negligência. Ele não tem intenção, não tem consciência. E talvez seja isso que o torne tão perigoso. No fim, a pergunta que fica não é sobre como matar o mosquito. É sobre por que insistimos em ignorar ameaças que não combinam com nossos medos tradicionais. Talvez o animal mais mortal do planeta nunca tenha sido aquele que ruge na selva, mas aquele que se adapta perfeitamente à nossa própria forma de viver. E se a verdadeira ameaça não for o mosquito, mas o quanto aprendemos a conviver com ele? Se esse tema te fez refletir, vale a pena deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo e continuar essa conversa. Porque algumas perguntas só começam a incomodar depois que o silêncio termina.